pergunta, a origem de tudo, de onde nós viemos, ela não é uma pergunta científica, ela é uma pergunta que faz parte da história da humanidade. Então, muito, muito antes da ciência, mesmo antes da filosofia, culturas espalhadas pelo mundo inteiro se fizeram essa pergunta, né? Como que surgiu o mundo? De onde nós viemos? De onde vieram os animais? O sol, a lua, as estrelas? E o que é incrível é que se você olha para os Maori na Nova Zelândia, os Yanomami na Amazônia, para a Bíblia, né, para o começo, né, o primeiro capítulo da Bíblia se chama Gênese, que é a história de criação do mundo. Se você vai para a Índia, se você vai para a China, no século VI a.C., todas essas culturas têm uma história de criação do mundo. Eu me interessei muito por isso, porque eu queria ver como que esses chamados mitos de criação lidavam com essa pergunta, né? De onde que tudo vem? E aqui é muito importante a gente entender que para essas culturas, essa era uma pergunta que era uma pergunta essencialmente religiosa. Por que isso? Porque se você se coloca nos pés de uma cultura, vamos dizer, há 20 mil anos atrás, ou seja, antes da civilização agrária, você vai entender que para essas pessoas a natureza era um grande mistério. E não existia uma separação entre elas e a natureza em si. E como a natureza era muito poderosa, né? Você tinha tempestades, você tinha terremotos, você tinha erupções vulcânicas, grandes ondas no mar, etc., enchentes, todos esses fenômenos naturais muito poderosos, e as pessoas não tinham como controlar isso, elas davam a esses poderes da natureza uma natureza divina. Então os deuses, os espíritos estavam por toda parte. Isso daí é o que a gente chama de animismo. A natureza é essencialmente uma entidade divina cheia de espíritos que controlam o mundo natural. E então essas narrativas, elas diziam o seguinte, que os deuses que não estão diretamente no mundo, que têm o poder de criar o mundo, criaram o mundo. A maioria absoluta das culturas antigas diziam isso, que a origem do mundo veio através da intervenção divina, da ação dos deuses, né? Exemplo mais comum que a gente conhece é justamente o Gênesis, né? Você abre o Antigo Testamento e está lá. No início era escuridão e Deus disse, faça-se a luz, e a partir daí você tem todo um desencadeamento de eventos que vai do nada ao mundo como a gente conhece, inclusive com Adão e Eva, etc., né? Então isso daí é uma criação através de uma atitude divina. Mas os Maori da Nova Zelândia, por exemplo, não diziam isso. Eles diziam que no início não existia nada, não existiam deuses, mas existia uma urgência do universo existir, do cosmos existir. E ele veio daí, sem uma ação divina. Então você tem, quando você começa a estudar todos esses mitos de criação, várias maneiras de contar essa história de como que nós estamos aqui. Algumas, a maioria delas com deuses, algumas sem deuses, algumas diziam que não existia um início, que o universo é eterno, ele está aí para sempre, que é o caso na Índia, por exemplo, no hinduísmo, da dança do deus Shiva, que cria e destrói o mundo em ciclos para sempre. Essas são algumas dessas ideias chamadas de mitos de criação, que contam a história de como o mundo começou a existir. Então, após essa era, vamos dizer assim, dos mitos de criação, acontece o que a gente chama da Grande Era Axial. Então, mais ou menos no século VI a.C., uma coisa incrível aconteceu no mundo inteiro. Na Índia apareceu o Buda, então o começo do budismo. Na China você teve o Lao Tzu, que é o fundador do taoísmo, e o Confúcio, que é o fundador do confucianismo. E na Grécia você teve o começo da filosofia grega, da filosofia ocidental. E qual é a distinção entre essas culturas, em particular a cultura da Grécia Antiga, que a gente vai focar aqui, e esses mitos de criação? Essencialmente, esses primeiros filósofos da Grécia decidiram tentar usar a razão humana para poder responder a questões fundamentais sobre a natureza, inclusive a natureza do universo. Então, em vez de invocar os deuses para explicar o fenômeno natural, por exemplo, na Grécia Antiga,
Eles sabiam, né, que o Sol ia sempre do leste para o oeste todos os dias, né? Como que isso era explicado mitologicamente? O deus Hélio, com a sua carruagem de fogo, todos os dias levava o Sol do leste a oeste e repetia isso ciclicamente a cada 24 horas. Então isso é uma explicação mitológica do fenômeno natural. Mas na Grécia Antiga, esses filósofos chamados pré-socráticos, porque eles apareceram antes do Sócrates, tentaram usar a razão. Então, um desses filósofos, logo no comecinho, mais ou menos 620 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, o nome dele era Anaximandro. Ele dizia o seguinte, que vamos supor que a Terra estava no centro e que a Terra era cercada por rodas de, não era bicicleta, eram bigas, mas finge que é uma roda de bicicleta. Tá? Essa roda de bicicleta, ela tinha fogo em vez de ter ar, tinha fogo dentro e tinha um buraco. Quando essa roda rodava, o fogo girava e você via esse fogo girando no céu. Esse fogo era o Sol. Então, ele, o Anaximandro, criou um modelo mecânico para tentar explicar um fenômeno natural sem invocar os deuses. Aí ele expandiu isso para a Lua, para as estrelas, tudo girando em torno da Terra por causa desse fogo. Isso é uma explicação muito clara dessa transição, né, entre os deuses fazem as coisas ou nós podemos entender esses processos naturais. Uma outra escola fundamental pré-socrática é a seguinte, a dos pitagóricos. Então, o Pitágoras, mais ou menos na mesma época, no sul da Itália, criou uma comunidade que eu chamaria de uma comunidade místico-racional. Para eles, o segredo da natureza era a matemática, em particular a geometria. Tudo podia ser reduzido a formas geométricas. Então, o filósofo era aquele cara que basicamente dedicava a sua vida a tentar desvendar como que esse deus geômetra construiu o mundo usando a geometria. E quando esses filósofos tinham os seus insights lá e entendiam alguma coisa, eles entravam num estado chamado de êxtase. Essa palavra êxtase vem dos pitagóricos. Quando eles entendiam essa comunhão entre a matemática e a natureza, eles entravam num estado de harmonia. Então essa é uma outra palavra pitagórica. Então você tinha ali uma conjunção de uma vontade de racionalizar a natureza através da matemática, com uma divindade bastante abstrata que basicamente criou o mundo usando a matemática. Então já nos pré-socráticos você tem essas duas tendências. Os deuses não fizeram nada, os deuses são geômetras matemáticos que criaram o mundo dessa forma. A pessoa mais famosa na história que foi influenciada pelo Pitágoras foi o grande filósofo grego Platão. Então, Platão veio mais ou menos uns 300 anos depois, e o Platão ele dizia o seguinte, que se você quer entender a verdade sobre as coisas, você não pode acreditar nos sentidos, porque os sentidos enganam. Tanto que se você tomar 7 copos de vinho e for dirigir, você não vai fazer um bom trabalho, né? Então, basicamente, a ideia é a seguinte, que se você quer entender a verdade das coisas, sem olhar para miragens criadas por álcool ou outras coisas, você tem que usar a razão humana. Então, Platão famosamente dizia o seguinte, que o único círculo perfeito é o círculo que você imagina com a sua cabeça, a ideia de círculo. Então, se eu falo para você, imagina um círculo, esse círculo aí que você imaginou na sua cabeça é um círculo perfeito. Se eu falo, desenha ou representa essa ideia de círculo num papel, essa ideia nunca vai ser perfeita. Ela vai ser sempre um círculo imperfeito, porque a representação de uma ideia que é perfeita na realidade material é imperfeita. Então, Platão dizia que a gente tem que olhar para a perfeição das formas matemáticas como guias para entender o mistério da realidade, que é exatamente o que os pitagóricos diziam, né? E ele levou isso além, ele falou para os alunos da academia, né? Ele fundou o que seria talvez a primeira universidade no mundo, pelo menos no mundo ocidental, que ele chamava de academia, em que as pessoas iam lá para discutir a natureza das coisas, né? Da realidade, da vida, da moral, etc. E ele falou o seguinte para os alunos, olha, pessoal, vocês estão vendo aí que existem 2 tipos de movimento nos céus.
vocês têm as estrelas, né, que estão sempre parecidas, né? Então, por exemplo, as Três Marias estão sempre na mesma posição, o Cruzeiro do Sul está sempre na mesma posição. Isso daí não é bem verdade, mas para os gregos é verdade, vamos deixar isso para mais tarde. Então, vocês tinham essas constelações, mas vocês tinham uns objetos muito estranhos chamados de planetes, em grego. E planeta em grego quer dizer andarilho. Por quê? Porque os planetas eles andavam pelos céus, eles ficavam circulando por ali, né? Então ele falou que o objetivo do astrônomo platônico, o cara que seguia as ideias de Platão, não era se aprofundar nesse estudo profundo, mas mostrar que, aí olha só que interessante, o Platão, como Pitágoras, traz um deus geômetra também de volta, que ele chama de demiurgo. Então esse demiurgo, ele não criou tudo, mas ele organizou tudo usando padrões geométricos, esferas, cubos, quadrados, triângulos. Então, os movimentos celestes feitos pelos planetas tinham que ser descritos usando a figura geométrica mais perfeita possível, que é o círculo, né? Porque o círculo basicamente não tem nem começo nem fim, né? E é perfeitamente simétrico. Então, o deus geômetra deve ter usado o círculo para arquitetar o universo. Aí o discípulo dele, o Aristóteles, ele acredita nessa ideia do círculo, mas discorda do Platão, dizendo que não, se você quer entender a verdade, olha para o mundo, presta atenção nas coisas e você vai então descrever a realidade como ela é. Então o Aristóteles é o cara que usou ideias antigas dos pré-socráticos para dizer que tudo é feito de 4 elementos, né? A terra no centro, a água, o ar e o fogo. Como é que ele organizou isso? Porque se você pegar uma pedra, que é feita, vamos dizer, de terra, né, um elemento sólido, elevar no ar e largar, a pedra vai voltar naturalmente para baixo. Se você fizer um fogo, o fogo vai subir para cima. Então, a ordem natural desses 4 elementos era fundamental para Aristóteles, né? E ele dizia que no céu, na Lua e além da Lua, os planetas e as estrelas eram feitas de uma quinta essência chamada de quintessência ou éter. Então ele criou toda uma física baseada nessa separação entre o que acontecia da Lua para baixo aqui na Terra, com 4 elementos, onde existiam transformações entre as substâncias, etc., e da Lua para cima, onde tudo era perfeito, feito de éter. E essa ideia vai durar 2.500 anos até ser derrubada no século XVI.